Olá, feliz começo de novo mês, começo do último trimestre do ano, novo ciclo, mês de outubro, mês da criança, outubro rosa, mês da consciência e do autocuidado, prevenção câncer de mama, ligado ao feminino. Esse nosso feminino também está ligado à nossa criança interior. Como está a sua vida hoje? Como estão as suas relações? Como estão as suas emoções? E aqui eu quero trazer uma reflexão hoje. Já falei bastante sobre isso. Nós, terapeutas, temos falado muito sobre isso, né? O quanto que as feridas emocionais e traumas da nossa primeira infância, que a nossa criança vivenciou lá atrás, experienciou lá atrás e não conseguiu resolver internamente, afetam e impactam na nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos resultados na vida, no aqui e agora. Muitas vezes nós estamos aqui nos relacionando em meio a brigas, em meio a conflitos, em meio a estados depressivos, frustrações, sentimentos de insegurança, solidão, medo, rejeição. Permanecemos muitas vezes em relações tóxicas pelo medo de ficarmos sozinhos, pelo medo do abandono, para honrar crenças e padrões também do sistema familiar. E isso se deve a quê? A uma postura ainda infantilizada, a postura do medo, a postura da solidão e do sentimento de insuficiência. Eu sou adulta, mas internamente me sinto infinitamente pequena diante da vida, diante dos desafios e diante das relações. Como você se sente? Bem-vinda, Geraldina. Quando você está se relacionando com as pessoas, seja no trabalho, seja em família, seja relacionamento afetivo, como você se sente, quais são as emoções que vêm quando alguém faz ou diz algo que magoa você, quando alguém tem uma atitude que gera desconforto em você, em que lugar do seu corpo isso reverbera? O corpo físico traz sintomas das nossas dores emocionais, então em que lugar o seu corpo está trazendo sinais de que algo internamente não está bem em você? Se você nunca prestou atenção nisso, eu sugiro que daqui para frente comece a se observar. Eu estou com um conflito no meu relacionamento, com o parceiro, com filhos, eu preciso me posicionar, eu preciso dizer algo, mas lá no fundo eu deixo de dizer, eu deixo de fazer com medo de que o outro se magoe, com medo de que o outro se ofenda, com medo de que gere um desconforto no outro. Então, eu fico no desconforto, eu fico no sufocamento, mas eu protejo o outro do desconforto. Bem-vindo, Márcio, todos bem-vindos aí. Como é que você tem agido e reagido às situações desafiadoras na sua vida e nas suas relações? Você tem se posicionado com segurança, com firmeza, com consciência? Você tem se posicionado no silêncio, na submissão, no sufocamento, no medo? E como é isso para você? Como a gente lida com as emoções? Tudo aquilo que a gente põe para dentro precisa sair. Com os alimentos é assim, com a água é assim. E com o nosso lado emocional também. Tudo aquilo que nos sufoca, nós precisamos nos permitir botar para fora. Quando nós não colocamos para fora e permitimos que o externo nos humilhe, nos sufoque, o nosso corpo físico em algum momento vai trazer esse sintoma em forma de doença. Rosimeire, bem-vinda, todos bem-vindos aí. Então é você começar a se observar todos os dias
Que parte do seu corpo está trazendo sinais de que algo não está bem internamente em você. E nós vamos perceber que nós temos muitas resistências, que nós temos às vezes muita dependência. E a dependência que eu falo é quando eu preciso, para eu me posicionar, eu preciso ter a aprovação do outro. Se eu não tenho a aprovação do outro, eu me calo. E quando eu me calo, eu me sufoco, eu me frustro e eu me entristeço. Hoje começa outubro, o último trimestre do ano de 2025. Encerra um ciclo, começa outro ciclo. Daquilo que você desejou para a sua vida, o que você já conquistou e o que você ainda está procrastinando, que não conseguiu ainda alcançar. Falando aqui de relacionamentos e resultados. E como você se sente quando você olha para a criança que você foi um dia, para adolescente que você foi um dia, para os seus sonhos e você olha para aquilo que você vive hoje. Isso traz alegria, satisfação, euforia, gratidão, ou olhar para os sonhos, para os desejos da criança e do adolescente lá atrás. Olhar para os sonhos, para os desejos, olhar para o meu resultado daquilo que eu estou vivendo hoje, me gera desconforto, tristeza, frustração e muitas vezes depressão. Como é que o seu corpo reage quando você olha para isso e você se faz essas perguntas? E o que é que isso tem a ver com o tema da live de hoje? Criança ferida, a raiz invisível da dependência emocional. Meu foco é dependência emocional nos relacionamentos. E a dependência emocional está diretamente relacionada à criança ferida, à carência infantil, aquilo que nos faltou lá atrás, na primeira infância, na nossa relação com os nossos pais. E aqui a gente olha sem julgamento. Eu olho para lá, eu preciso compreender que os meus pais foram os pais que puderam ser, me entregaram o que eles tinham sobrando neles para me dar, mas na vida adulta a responsabilidade da minha felicidade, do meu bem-estar e dos meus resultados é minha, não é mais deles. Mas ainda assim eu estou aqui sofrendo, me submetendo muitas vezes em relacionamentos de humilhação, de tristeza, de solidão, de sobrecarga. E não consigo sair disso, por quê? Porque eu estou buscando ainda fora, de forma inconsciente, algo ou alguém que preencha esse vazio existencial que ficou lá atrás. E no estado de dependência emocional, eu vou estar vivendo no aqui e agora, fazendo de tudo para todo mundo o tempo inteiro, fazendo tudo para agradar os outros, não impondo limites, não me posicionando do jeito que deveria e me frustrando. Porque de forma inconsciente, eu fazendo de tudo para agradar o outro, atendendo os desejos do outro, eu vou agradá-lo e ele vai me amar do jeito que eu quero ser amado, ele vai me reconhecer. Só que nos relacionamentos nem sempre isso acontece e eu vivi isso por anos. Mas o que isso tem a ver com a criança ferida? O que isso tem a ver com a minha infância? A criança que você foi um dia lá atrás, ela idealizou pais perfeitos, ela queria pais perfeitos, mas a gente sabe que não existem pais perfeitos, nós adultos entendemos isso, a criança não. Por alguma razão, o pai era ausente, fisicamente, afetivamente, a mãe era presente fisicamente, ausente afetivamente, por diversas razões. A mamãe pode ter tido bloqueios emocionais da relação com a mamãe dela, não tinha sobrando nela para entregar. A mamãe poderia estar extremamente ocupada, dando conta de outros filhos e de muitas tarefas, muitas demandas, ou de trabalho profissional fora de casa, e não tinha tempo para aconchegar e acolher esses filhos, a sua criança. A criança lá atrás, como se sentiu? Sozinha, não vista, não ouvida, rejeitada, abandonada, frustrada, insuficiente. Muitas vezes fazia de tudo para agradar esse papai e essa mamãe, mas esses papais não tinham tempo para parar, olhar para ela e reconhecer quão importante ela era. Isso tudo gerou empilhamento emocional, emoções interrompidas, que hoje na sua vida estão impactando os seus resultados. A
criança que lá atrás fazia de tudo para agradar ou que não foi liberada para se pronunciar, foi criada numa educação repressora, hoje está vivendo uma pessoa adulta, reprimida, bloqueada, que não consegue abrir a boca para dizer os nãos que são necessários nas relações. Então, como é que a nossa criança interior influencia nas nossas escolhas e nas nossas decisões? Todos os traumas, as emoções interrompidas, as faltas afetivas que nós tivemos na nossa primeira infância, elas estão hoje aqui atuando na nossa vida. Muitas vezes nós estamos aqui adultos, sofrendo, chorando, brigando, nos descabelando, querendo morrer muitas vezes, porque quem está no controle e no comando da nossa vida é aquela criança ferida ainda, que não conseguiu dar conta do seu mundo interno, que não conseguiu internamente adultecer. Criança ferida vai se tornar um dependente emocional e nas relações amorosas vai estar buscando no parceiro ou na parceira a figura paterna ou a figura materna. Muitas vezes, inversão de papéis, ao invés de eu estar na relação sendo e ocupando o papel da mulher no relacionamento, e eu fiquei por anos fazendo isso, vai estar no relacionamento no lugar da mãe daquele homem também. Porque de forma inconsciente eu vou repetir um padrão de comportamento das mulheres do meu sistema, que foram para esses relacionamentos também fazendo isso, e internamente a criança ferida vai e se entrega para cuidar do outro, porque se eu cuidar do outro, o outro vai me amar. Vai me aceitar do jeito que eu sou, vai reconhecer em mim tudo aquilo que eu tenho de melhor. Só que nós, na criança ferida e na dependência emocional, nós vamos atrair um codependente emocional, que vai estar ali exatamente buscando tudo isso que a gente está entregando. Ele não tem sobrando nele para nos devolver no mesmo equilíbrio de troca. Então sai daqui, só sai daqui, só sai daqui, e não vem nada para compensar. Aqui vai ficando um buraco cada vez maior e essa minha carência vai aumentando cada vez mais. Isso vai se transformando num vazio muito grande, num estado de tristeza profundo, que onde muitas vezes as pessoas chegam ao fundo do poço no estado de depressão, que às vezes o resultado é terrível. Como é que as feridas e os traumas da primeira infância impactam no nosso trabalho? A mesma dinâmica. Criança ferida no controle da nossa vida, nas relações de trabalho, vão ter dificuldades de lidar com colegas, porque vão precisar chamar atenção o tempo inteiro, não vão se sentir reconhecidas, vão estar sempre reclamando, vão transferir de forma inconsciente para as chefias a figura paterna e a figura materna, vão buscar reconhecimento e validação o tempo inteiro, são aqueles profissionais que o tempo inteiro estão ali entregando relatório, fazendo perguntas, chamando atenção. Trabalho, relacionamento não é para criança, é para adultos. Mas se a minha criança ferida está controlando a minha vida e as minhas emoções, como é que vai ser o meu comportamento e a minha postura nessas relações? A gente precisa olhar para isso. Na relação com família, eu sou uma mulher adulta, que eu tenho aqui meu relacionamento, eu tenho meus filhos, mas eu estou o tempo inteiro ainda voltando para falar do pai e da mãe, tentando salvar o pai e a mãe. Eu não consigo ficar aqui cuidando da minha vida e seguir olhando para o meu objetivo, o meu propósito. Eu ando em roda, eu dou um passo para frente e dou dois para trás, porque eu estou indo lá buscar algo, tentar salvar um dos dois. Ou seja, não me libertei ainda da dinâmica infantil. Eu ainda preciso da validação e da autorização, do amor do pai ou da mãe, para eu me sentir importante, para eu me sentir visto. E quando eu vivo essa dinâmica com família, a minha vida aqui não flui, meu relacionamento não flui, um dos dois se sobrecarrega. Como fica isso?
Na relação com filhos, tenho filhos adultos, meus pais já não estão mais aqui, estou num relacionamento, tenho filhos adultos, eu tenho um vazio e uma carência tão grande da relação lá com os meus pais da minha criança, que como eu não tenho mais os pais aqui para buscar, eu tenho os filhos aqui. Então, esses filhos vieram para minha vida e hoje preenchem esse vazio existencial. Só que nesse movimento de eu viver para filhos, servir filhos o tempo inteiro, me aprisiona e aprisiona eles também. Porque eu vou me tornar, e eu fui assim por um tempo, uma mãe que aprisiona e não uma mãe que liberta. São essas mulheres, são esses homens que o tempo inteiro estão chamando os filhos de volta para casa. Sempre estão achando alguma coisa para ocupar esses filhos olhando para si. Quem mora dentro desses pais? Uma criança ferida. Se eu não consigo botar os limites, eu não consigo sair do lugar, eu tenho que voltar, eu me sinto na obrigação. Nós vamos amparar os pais na velhice? Sim, nós filhos temos que fazer isso. Mas eu não posso parar a minha vida para viver a vida deles. Porque o dia que esses pais não estiverem mais aqui, a minha vida fica vazia e sem sentido. As pessoas se sentem perdidas, que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Por quê? Porque ao invés de sair de casa e seguir para a vida, para a sua vida, saíram de casa e continuaram presos lá, vivendo a vida dos pais para os pais. Então muitas pessoas chegam para a terapia perdidas, porque não conseguem viver relacionamentos equilibrados, fluidos, não conseguem se firmar em nenhum trabalho, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, não sabem tomar decisões, não conseguem. Por quê? Porque ainda não se sentem autorizados pelos pais a seguir para a vida. Tome a responsabilidade da sua vida e vá. É fácil fazer isso? Não é. Não é fácil, mas é necessário para que a gente tenha liberdade, segurança, autoconfiança e autonomia, sucesso. Eu preciso fazer esse movimento. Como é que eu consigo identificar se eu estou vivendo na postura adulta ou se eu estou se a minha criança ferida é que está vivendo aqui tomando as decisões? É só você olhar para o seu comportamento diante desses conflitos que eu falei no início da live, diante dos conflitos de relações, de trabalho, de colegas, de família. Como é que você reage? Você consegue assimilar o que chega para você? O outro chega e traz tensões que desestabilizam e geram desconforto em você. Você respira, você pensa e você se posiciona. O que eu faço com isso? Isso vem me ensinar o quê? Com o que eu fico daquilo que chegou? Ou você reage na briga, no ciúme, no grito, no choro, se fecha, se isola, reclama? Como você reage? Quais comportamentos que a sua criança tinha lá atrás, quando ela não se sentia vista, reconhecida nem ouvida, quando ela queria algo e ela não tinha, ou quando ela sentia alguma dor, desconforto e ninguém olhava por ela? Quais das dores e dos comportamentos que a sua criança tinha lá atrás, que hoje você está tendo, continua tendo nesses momentos da sua vida? E para onde a gente precisa olhar? Eu preciso olhar para tudo isso. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso parar de olhar para fora e eu vivi isso por muito tempo. A minha vida era uma coisa porque o outro fazia. Eu jogava a responsabilidade do meu sentir no colo do outro. Tinha a ver com ele? Tinha a ver com ele. Mas muito mais a ver comigo. Porque o outro fazia o que fazia. O que é que eu fazia com aquilo que acontecia? O que é que você faz com aquilo que acontece que desconforta você? Você resolve? Ou você se fecha, se entristece e sofre? Criança chora, briga, se entristece e se deprime. Se isola, se sente sozinha. O adulto olha para tudo isso, mesmo que gere desconforto, se posiciona e resolve.
Então, a gente vai começar a observar, assim, comportamentos. Como é que eu estou reagindo àquilo que está chegando para mim? Quem em mim está reagindo? E todos nós temos uma criança ferida, todos. A questão é, até quando eu vou me permitir viver na postura infantilizada, dependendo emocionalmente de alguém, ou estando aqui, atendendo desejos e necessidades de alguém que depende emocionalmente de mim, me sufocando, me sugando energia o tempo inteiro? Até quando eu vou me permitir viver isso? E o que eu não tolero mais daqui para frente? Quem sofre de dependência emocional tem uma carência interna muito grande. E é da criança ferida. E é preciso tratar. Mês de outubro, mês da criança. É hora de a gente olhar para isso com toda a amorosidade do mundo. E você sempre se perguntar: se eu pudesse hoje olhar para minha criança, o que eu faria por ela para que ela se sentisse mais feliz? E a gente pode se dar esses presentes. Na terapia sistêmica é maravilhoso, porque a gente faz esses movimentos internos de curas emocionais e de resgate interior. Eu me resgato daqueles momentos de dor e sofrimento. E é maravilhoso, é transformador, é libertador. Quais são os efeitos? Quais são os efeitos nas nossas relações quando nós estamos com a criança interior ferida, ainda que nós não conseguimos parar e olhar para ela para fazer esse resgate? Quais são os efeitos? Nós vamos estar nos relacionando com pessoas tóxicas, abusivas, codependentes emocionais. Muitas vezes nós vamos para um lugar de submissão nas relações, de humilhações e não conseguimos sair. Nós nos emaranhamos nessas relações, não conseguimos impor limites, e o outro chega e deita e rola, faz o que ele bem quer. E a gente está lá, sofrendo, chorando, agarrando no outro como se fosse a última pessoa do mundo que por alguma razão, em algum momento, me deu um pouquinho de atenção que me encantou, que me pegou, que me tomou. Então, criança ferida, quando uma criança está sozinha, triste, como é que você ganha ela? Se você vai lá, faz um carinho, senta do lado, conversa, escuta, ela se sente vista, ela se sente acolhida, ela se sente amparada. Na vida adulta é a mesma coisa. Chegou alguém para se relacionar comigo, me encantei, me apaixonei. Por quê? Porque num primeiro momento o outro chega e me mostra algo que eu preciso naquele momento. Usando máscaras, só me mostrando algo de bom. E o pouco de bom que ele me mostra me encanta. Depois começam a vir os problemas. Mas, ainda assim, às vezes ele me oferece migalhas que me prendem. E eu não consigo sair. Eu fiquei 22 anos num relacionamento de traições em função da dependência emocional. Então, eu sei bem do que eu estou falando. Ciclos de repetição. Criança ferida no controle da sua vida, você vai sair de um relacionamento e vai para outro relacionamento, só vai mudar de pessoa, porque a sua postura e as suas dores continuam sendo as mesmas, a sua carência continua sendo a mesma, você vai em busca do mesmo. Eu vou em busca de alguém que cuide de mim. E esse alguém que vai chegar para cuidar de você, ou ele vai entrar num lugar de desordem na sua vida, vai assumir uma função na sua vida do seu pai, da sua mãe, ou ele vai chegar também na mesma frequência de tomar. Eu quero alguém que me cuide. E aí a gente se enrosca, se sobrecarrega, se frustra e vira uma coisa. Ciclos de repetição. Saio de uma relação, vou para outra vivendo do mesmo. Ah, mas eu tenho o dedo podre, eu atraio sempre do mesmo. O que é que você está buscando internamente? Sempre nós vamos olhar para o mundo interno, mundo emocional. Carências que ainda não foram supridas, que nós na vida adulta temos que fazer esse movimento. É nossa responsabilidade. Efeitos da criança ferida no controle da nossa vida, nas relações. Baixa autoestima, sentimento de insuficiência. A gente vai para um relacionamento, faz de tudo para agradar o outro, faz de tudo para resolver a vida de todo mundo, mas a gente não tem, muitas vezes, nem a metade daquilo que a gente entrega em troca.
Parece que aquilo que a gente faz nunca é o suficiente. Então, o sentimento de insuficiência, eu não sou boa o bastante para ser amada como eu mereço ser amada. Então, eu estou lá vivendo com uma pessoa que não me valoriza, que não me respeita, que não tá nem aí, que não faz nada por mim, muito mais toma do que traz para equilibrar essa troca. Filhos que muitas vezes estão ali tomando dessa mãe o tempo inteiro, filhos adultos que não saem do ninho, que não saem da asa da mãe, querem essa mãe disponível e disposta para eles a vida inteira. E essa mãe não consegue soltar, porque também preenchem esse vazio interno. Pessoas que entram em estados depressivos, porque no estado depressivo doentio precisam de alguém e alguns à sua volta que cuidem de si. Então, nós vamos para movimentos da nossa vida de dependência, além de emocional, financeira e dependência física. Quando nós precisamos ser cuidados por alguém, preste atenção. Para que lugar você está voltando? E o que é que está ganhando com isso? Quem em você precisa de cuidados e para quem você precisa olhar. Passar a olhar para essas dinâmicas. Culpa é um sentimento que aflora muito quando a gente tem dependência emocional. Por quê? Se eu disser não para um filho, eu vou desagradá-lo. Ele pode não me amar mais do jeito que eu sou. Então eu vou continuar cedendo o tempo inteiro, fazendo de tudo para esse filho ver a boa mãe que eu sou. Nos relacionamentos, se eu disser algo que vai desagradar o outro, me gera uma culpa. Porque eu gerei desconforto no outro, então eu me culpo. Como se eu fosse responsável por todo o estado emocional e a felicidade dos outros. Mas eu não consigo prestar atenção e entender que eu abro mão da minha felicidade, do meu bem-estar em prol dos outros o tempo inteiro. Em função disso, uma grande culpa. Porque eu aprendi com alguém lá atrás que ser mulher, ser homem num relacionamento é isso. É servir, é agradar, é ceder o tempo inteiro. É sobre isso, Viviane, bem-vinda, todos bem-vindos aí. O que é importante a gente ter consciência daqui para frente? Eu vou olhar para mim, eu vou olhar para os meus resultados, eu vou olhar para as relações, vou prestar atenção no meu corpo todos os dias. Como é que eu me sinto quando eu chego perto de alguém que me traz mal-estar? Como é que eu me sinto? Em que lugar do meu corpo reflete quando alguém diz alguma coisa que eu não gosto, quando alguém faz alguma coisa que não me faz bem, que eu não concordo? Como é que eu reajo? A postura infantilizada, a gente sofre, engole o choro e sofre calado e muitas vezes chora escondido. Eu fico com raiva, eu fico com medo, eu fico insegura, eu fico com desconforto, mas eu não abro a boca para não desagradar ninguém. Na postura adulta, nós vamos começar a nos relacionar de um jeito diferente. Eu vou olhar para as pessoas, eu vou olhar para a minha vida, para as situações, para os conflitos que se apresentam e vou respirar e pensar com consciência. Isso que chegou para mim me ensina o que sobre mim? Ah, tá me testando? Então tá. Se eu me calar e continuar do jeito que eu estou, qual o resultado? Até quando eu vou ficar em silêncio diante de todas essas coisas que me desagradam? Mas se eu me posicionar, o que pode acontecer? Ah, o outro vai se incomodar, mas se o outro se incomodar, o problema é de quem? É meu ou é dele? Então muitas vezes nós ficamos com o nosso balaio cheio de lixo emocional dos outros, porque nós não nos permitimos entregar e devolver, deixar desconforto com os outros também. A gente fica tudo com a gente. Isso gera doenças físicas também, ansiedade, depressão, tristeza, insônia, cansaço, falta de energia, medo, culpa. Faz sentido para vocês? A postura adulta se posiciona e impõe os limites necessários, escolhe e decide aquilo que é melhor para si. Eu não preciso o tempo inteiro esperar que alguém me diga, compro o verde ou compro o amarelo. Vou por essa rua ou vou por aquela. Ah, eu quero comprar um calçado, compro um tênis ou compro um sapato.
Na postura adulta, eu tenho que saber o que é melhor para mim. Eu preciso tomar decisões. Eu tenho que parar de esperar que alguém me valide, que me autorize a fazer o que eu quero fazer. Então, na postura infantilizada, a gente está sempre na dúvida. Estou sempre insegura. Eu nunca sei o que fazer. Eu nunca sei o que escolher. Eu nunca sei o que decidir. É sobre isso. Na postura adulta, surgiu um problema no relacionamento, seja no trabalho, seja no relacionamento afetivo, seja em família, eu vou sentar com os envolvidos e vou dizer, olha, aconteceu tal coisa, isso me gerou desconforto, gostaria de entender para fazer diferente, como é que a gente resolve? Você disse tal coisa que eu não gostei, pode me explicar de novo? Adulto dialoga, o adulto se posiciona. Eu não preciso brigar para isso, eu não preciso chorar, não preciso engolir o choro. Eu posso falar sem medo, eu preciso perder o medo da criança. Na atitude infantilizada, a gente reage no choro, na raiva, no medo da insegurança, a gente briga, no relacionamento a gente briga, a gente tem vontade de matar o outro e às vezes chegam de fato a se baterem. Postura infantilizada, adultos brincando de se relacionar. Na relação com filhos, pais com uma criança ferida não conseguem impor os limites, são desrespeitados, os filhos mandam na casa, os filhos querem ensiná-los. Então tem várias dinâmicas comportamentais aí que a gente consegue identificar a partir desse olhar, a partir dessas percepções, se eu estou ativando a postura adulta todos os dias para me relacionar com a vida, ou se eu estou o tempo inteiro na postura infantilizada, mundo interno, esperando que alguém resolva por mim. E se no relacionamento afetivo tem um dos dois que sempre toma as decisões e resolve tudo, tem desordem aí. Um está no lugar da criança e outro no lugar do provedor, do pai ou da mãe. Então não é difícil da gente identificar. A questão é, até quando eu vou permitir que a minha criança interior comande a minha vida e as minhas relações? E o que é que eu estou ganhando com isso, mas o que é que eu estou perdendo com isso também? A dependência emocional, a raiz da dependência emocional e dos conflitos nos relacionamentos, a maior parte está relacionada à carência e aos traumas da primeira infância, na relação com pai e mãe. É de lá que vem muitas coisas, muitas coisas. O resto depois só são situações que gatilham as dores que a gente traz de lá. Então hoje é 1º de outubro, é o mês da criança, é outubro rosa, consciência e prevenção do câncer de mama. O câncer de mama tem a ver com esse feminino, tem a ver com cuidado, criança ferida tem a ver com cuidado, eu preciso passar a me amar e a me enxergar melhor, eu preciso me valorizar, saber de fato quem eu sou e qual é o meu valor e como eu preciso mudar, o que eu preciso fazer diferente daqui para frente para que eu tenha uma vida melhor e mais leve. Estarei trazendo conteúdos focados nisso, nesse mês, e a dependência emocional não tem a ver com classe social, não tem a ver com idade, não tem a ver com sexo. A dependência emocional tem a ver com carência afetiva. Vazios que ficaram por alguma razão, que nós precisamos curar em nós, para termos e vivermos relações equilibradas de troca. Todas as relações. É uma jornada, é um percurso que a gente precisa percorrer. Para não chegar lá na nossa velhice, olhar para trás e voltar a ser criança em profundo sofrimento, muitas vezes ficar fora da casinha para não olhar para essa realidade que não nos satisfaz. É sobre isso. Quais são os sims que você passa a dizer para você a partir de agora e quais são os nãos que você precisa dizer para os outros ao invés de dizer para você todos os dias? Comece olhando para você, olhe para sua infância, olhe para sua criança e presenteie ela com alguma coisa que ela gostaria de ter recebido lá atrás e que não recebeu. Faça você esse movimento. Dê a ela. Escreva uma carta, compre um presente, né? Faça alguma coisa por ela. Faça uma meditação, mentalize ela, acolha ela num abraço. É libertador, é transformador. Preenche dentro da gente algo que falta. E esse movimento você pode fazer. Deixa essa tarefa com você.
Tenha um ótimo resto de semana aí. Me acompanhe nos conteúdos por aqui que vem mais coisas por aí. E feliz Dia da Criança lá no dia 12. Um ótimo mês para todo mundo.